Bom dia, queridos alunos. Aqui é a professora Bárbara, sou professora de matemática do terceiro ano do ensino médio. Irei apresentar um conteúdo para vocês sobre geometria analítica. E na primeira parte nós iremos aprender sobre o que? Conceitos. Conceitos de ponto, reta e plano. E também de como calcular a distância entre dois pontos. Então vamos lá? Bom, para entender, gente, geometria analítica, você precisa revisar alguns conceitos. Conceitos estes que se chamam de ponto, reta e plano, né? Ah, professora, mas eu já sei o que é um ponto, mas para você entender a matéria de geometria analítica, você precisa relembrar, tá bom? Então vamos lá. Ponto. Um ponto propriamente dito é uma entidade que é caracterizada pelos seguintes postulados. Primeiro, olha só, o ponto ele não tem dimensão. Ou seja, gente, o ponto ele não vai ter largura, ele não vai ter altura, ele não vai ter, comprimento. Então, olha só, ele pode ser, por exemplo, um toque da caneta no papel. Então, se a professora pegar uma caneta e fazer um toque lá no papel com ela, eu vou representar um ponto. E sempre representamos os pontos no espaço sempre com letras maiúsculas. Então, olha o exemplo, ó, gente. Aqui nós temos um exemplo de um ponto e ele é representado pela letra A maiúscula, tá? Pode ser representado por qualquer letra, desde que seja maiúsculo, tá? Por um ponto no espaço passam infinitas retas. Então, por apenas um ponto, passam infinitas retas. Todo ponto que pertence a uma reta divide-a em duas semirretas. Então, se você colocar um ponto, em uma reta, ela vai dividir em duas semirretas, das quais o ponto é a origem. Então, aquele ponto vai ser considerado a origem, onde este ponto dividiu a reta em duas semirretas. Tá bom? Bom, alunos, agora eu vou definir o que vem a ser uma reta. Então, olha só, a reta possui alguns postulados. Primeira dela, uma reta ela não tem origem nem extremidade. Ela não vai ter origem e nem extremidade. E sempre a reta, pessoal, é sempre representada por letras minúsculas, tá? Então, se o ponto representa por letra maiúscula e a reta sempre representa por letra minúscula. Então, pode ser qualquer letra, tá? Desde que seja minúsculo. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? R, S, T, U. E aqui reticências, ou seja, pode ter qualquer letra eu posso utilizar para representar essa reta. Nós temos aqui, por exemplo, esta reta aqui é representada pela letra R. E vocês podem observar que ela está em letra minúscula, tá bom? Uma reta é ilimitada e infinita. Se ela não tem origem e ela não tem extremidade, com certeza ela vai ser ilimitada e infinita. Ela não tem fim. Logo, não é possível determinar o comprimento dessa reta. Isso é óbvio, gente. Se ela se ela é infinita, eu não tenho como determinar o comprimento dessa reta. Uma reta é um conjunto de infinitos pontos. Então, gente, uma reta se forma pelo conjunto de infinitos pontos. Dois pontos distintos, eles já determinam uma reta. Então, se eu colocar dois pontos, distintos, eles determinam uma reta já, tá bom? Quando escolhemos como referência um ponto numa reta, se eu pôr um ponto aqui nesta reta, ela vai ficar dividida em dois conjuntos de pontos. Então, aqui, pessoal, se eu dividir aqui ao meio, esta reta, então ela vai ter este lado daqui e o lado daqui, não vai? E cada um desses conjuntos de pontos recebe o nome de semirreta, ou pode ser chamado de raio também, né? Então, gente, se eu colocar um ponto aqui, ó, eu vou dividir essa reta em duas semirretas. Ou
pode ser chamada de semirreta ou pode ser chamada de raio. Vocês já ouviram falar em raio, né? O raio é a metade do diâmetro. Então, ou seja, se eu dividir aqui, ó, eu vou formar, se eu colocar um ponto aqui, eu vou dividir ao meio, não vou? Então, é a metade do diâmetro e assim por diante. Bom, gente, agora nós iremos definir o que vem a ser um plano, tá? Um plano, outro conceito primitivo que é caracterizado pelos seus postulados. Um plano pode ser formado por 3 pontos não colineares, ou seja, 3 pontos em que não estejam alinhados. Para formar, isso aqui é um exemplo de um plano. Então, é formado por 3 pontos que não estejam alinhados. E o plano sempre é representado por letras minúsculas, mais letras que são gregas. Então, olha só, gente, o ponto é representada por letra maiúscula, né? Pode ser qualquer letra. A reta é representada por letra minúscula. E o plano é representada por letras gregas, mas que são minúsculas, ok? Então, exemplo, alfa, beta, gama e assim por diante. O plano, para ser formado o plano, ou pode ser ou por uma reta e um ponto fora dela. Então, pode formar por uma reta e um ponto fora dessa reta. Então, eu formo um plano. Não se esqueça que lidamos com espaço. Então, este postulado é possível. Um plano pode ser formado por 2 retas que são concorrentes. 2 retas, pessoal, que se cruzam, né? Pode formar um plano. Ou também por 2 retas que são paralelas, mas que são distintas. Ou seja, 2 retas paralelas diferentes. Bom, agora nós iremos definir sobre a distância entre 2 pontos. Olha, vamos aprender a calcular, mas para aprender a calcular precisamos aprender a definição. Então, vamos lembrar o que vem a ser a distância. A distância entre 2 pontos depende do lugar geométrico em que esses pontos estão localizados. Por exemplo, se 2 pontos estão em uma reta, olha só, nós temos o ponto A e o ponto B. O ponto A é representado por este, né, e o ponto B por esse aqui. Então, a distância é dada pelo módulo. O que é módulo, gente? É isso aqui, ó, módulo, que são aí, esses 2 tracinhos representados aqui do lado do x, ó, módulo da diferença é menos entre eles. Então, o módulo da diferença entre eles, ó, x menos esse x aqui, tá bom? Então, vamos lá? Eu dei um exemplo, né? Um exemplo para calcular, que é super simples, né? Um exemplo do dia a dia. Imagine a seguinte situação. Em uma viagem, quando estamos passando por uma rodovia, temos algumas placas que marcam quilômetro ou posição em que estamos naquele instante. Em um instante inicial, tá? Passamos pela placa quilômetro 12. Então, instante inicial, passamos pela placa número do quilômetro 12. Em seguida, passamos pela placa quilômetro 68. Para sabermos quanto andamos, é preciso considerar as 2 placas, a do quilômetro 12 e a do quilômetro 68. Desse modo, calculamos o módulo da diferença entre 2 pontos para obtermos a distância percorrida assim. Módulo, olha só, módulo do quilômetro 12, como entra para calcular a distância não é a diferença entre os 2 pontos, então do quilômetro 12 menos o quilômetro 68. Então, esse aqui é módulo, tá, gente? Tá. Se eu for subtrair aqui, ó, 12 menos 68, conservo o sinal do maior, não é menos? Tá, ó, vai dar menos aqui. E 68 tira 12, 68 tira 12 dá 56. Pessoal, vou deixar bem claro, sempre quando falar módulo, módulo de número positivo será positivo,
né, do mesmo jeito, e módulo de número negativo também será positivo. Então, por isso que aqui ficou positivo, que ele trocou de lugar, mas é o mesmo jeito, tá? Então, como aqui ia ficar um valor negativo, módulo, lembre-se bem, módulo de número negativo se tornará positivo. Por isso que ele ficou aqui, ó, 56 positivo. Bom, pessoal, vou ensinar agora vocês a calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Plano cartesiano, gente, onde tem os eixos das abscissas, que é representado pela letra X, aqui pela reta X, né, aqui, e aqui o eixo das ordenadas, né? Então, a professora vai explicar como se calcula a distância, por exemplo, aqui é o plano cartesiano, nós temos aqui uma reta, nós vamos aprender a calcular a distância do ponto A até o ponto B. Então, aqui, ó, DAB, ou seja, a distância do A até o B. Para determinar a distância entre dois pontos no plano cartesiano, é necessário realizar análise tanto no sentido do eixo das abscissas é este aqui, ó, gente, representado pela letra X, tá bom? Quanto no dos eixos das ordenadas, representada pelo eixo Y. Não esqueça. Então, confira, aqui está o desenho, né, igual a professora explicou. Note que na distância entre o ponto A e B existe uma variação, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Logo, a distância entre os pontos deve ser dada em função dessas variações. Se você analisar aqui, pessoal, ó, nós temos aqui o YA e aqui logo acima o YB. E o mesmo aqui acontece no eixo das abscissas. Nós temos o XA e o XB. Para calcularmos a distância, não temos que fazer a diferença. Então, você vê aqui, ó, desse lado aqui, é representado pelo XB, ó, menos o XA. Ou seja, a diferença entre o XB e o XA. E a mesma coisa aqui, gente, é representada pelo eixo das ordenadas. Então, ó, YB, diferença, né, entre o YB menos o YA. Só por que eu quero que vocês entendam isso? Porque para fazer o cálculo, na hora que vocês estudarem a fórmula agora, vocês vão entender o porquê daquela fórmula, tá bom? Então, vamos lá ver? Bom, gente, então antes de entender, né, a fórmula, a ter exemplos de como calcular a distância entre dois pontos, a professora quer fazer uma pequena observação aqui também. Se você observar aqui, nós temos um triângulo retângulo, não é? Onde aqui é minha hipotenusa, ou seja, a hipotenusa é a distância entre o A e o B. E aqui são os catetos, ó. Que é o cateto e aqui é o outro cateto. Então, aqui, ó, veja também que a distância entre os pontos é a hipotenusa do triângulo formado. Além disso, aplicando o teorema de Pitágoras e isolando o lado DAB, temos. É aonde nós iremos chegar na fórmula, tá? Para vocês entenderem o porquê da fórmula. Então, vocês viram aqui que é um triângulo retângulo e a distância entre o A e B é formado, né, é considerada a hipotenusa. E aqui, ó, o B e o C é considerado o cateto e o AC é o outro cateto, né? Então, agora eu vou mostrar, agora vocês vão entender o porquê que a fórmula é da seguinte apresentação que eu vou apresentar agora, tá bom? Agora sim vocês vão entender o porquê da fórmula. Fórmula da distância entre dois pontos. A distância entre os pontos, ó, o ponto A, XA e YA, e B, XB e YB, é definida pelo comprimento do segmento representado por DAB e tem medida dada por DAB.
Aqui é uma raiz, gente, por quê? Vocês lembram lá que ficou um teorema de Pitágoras? E o teorema de Pitágoras, ele não é elevado ao quadrado? Na hora que eu faço o inverso da potência, ele se torna uma raiz. Por isso que na fórmula tem esta raiz aqui, por causa do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras não é hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado? Pois então, a hipotenusa eu sei que é a distância de A e B, não é? Só que aqui não era ao quadrado. O inverso do ao quadrado, que não é a raiz aqui, por isso que ela se tornou uma raiz. E aqui é os dois catetos, gente, ao quadrado. Por isso que a fórmula ficou desse jeito. Só que o primeiro cateto ele é representado por xb menos xa elevado ao quadrado. E o outro cateto é representado por yb menos ya elevado ao quadrado. Por isso que a fórmula é dessa maneira aqui, tá? Então, eu tive que mostrar para vocês, né, o nosso triângulo retângulo formado no plano cartesiano para que vocês entendessem o porquê dessa fórmula. Então, vamos para a seguinte introdução, para o seguinte exemplo, né? Bom, gente, agora eu vou ensinar vocês a calcular a distância entre os pontos. Só que agora, em vez de ser a distância entre A e B, nós iremos calcular a distância entre P e Q, tá bom? Então, lá, ó, calcular a distância entre os pontos P, representado por menos 3 e menos 11, e Q, representado por 2 e 1. Então, vamos só relembrar como é que fica aqui, ó. Aqui, gente, é considerado XP. E aqui, ó, é o YP. Aqui é considerado o quê? O XQ. E aqui o YQ. Então, ó, distância entre P e Q, que é igual a raiz, aí vocês vão utilizar a fórmula que vocês acabaram de aprender, que é o quê? O XQ, ó, XQ, que vem o 2 primeiro, menos o XP. Então, aqui, ó, tem que ter o menos da fórmula e aqui o menos do número, que aqui é menos 3, por isso que é separado por esse parênteses aqui. Elevado ao quadrado, mais. Agora, você vai fazer o YQ, ó, que é 1, menos o YP, que é menos 11. Então, novamente, ó, o menos da fórmula e aqui o menos 11, né, representado pela letra, elevado ao quadrado. Aqui você vai fazer o jogo de sinal, ó, 2 menos com menos, mais 3 elevado ao quadrado, mais, coloco 1, menos com menos, mais 11 elevado ao quadrado. Então, vamos lá, 2 mais 3, ó, 5. 5 ao quadrado vai dar 25. Aqui, ó, 1 mais 11, 12. 12 ao quadrado, 144. Soma-se 25 mais 144, dá 169. E raiz de 169 é 13. Então, a distância entre P e Q é 13. Muito fácil, né, gente? Pois é, então, para calcular a distância entre dois pontos, é dessa maneira. Mas os exercícios podem vir de outra maneira também, não é só, né? Então, eu vou dar um exemplo de cada maneira diferente, para que vocês aprendam, tá? Então, este é o primeiro exemplo e vou dar mais outros dois agora, para que vocês entendam mais a matéria. Vamos lá. Exemplo 2. Sabendo que a distância entre os pontos A e B é de raiz de 29, ou seja, aqui, ó, gente, a distância de A até B é raiz de 29. Por isso que aqui no lugar aqui, ó, ficou raiz de 29. E o que o ponto A, ele é representado por 1 e YA, pertencente ao eixo OX. E o B, representado por menos 1 e 5. Ele quer que você determine o YA, ou seja, gente, ele te deu a distância entre o A e B, que é a raiz de 29, ele te deu o ponto B todinho
né? Mas ele não te deu aqui, ó, gente, o YA, que é esse ponto aqui. Ele quer saber que número que fica aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos utilizar a formulazinha normal, né? Todos sabemos que é a distância de A e B igual raiz de xb menos xa elevado ao quadrado mais yb menos ya elevado ao quadrado. Então, agora, pessoal, é só olhar na fórmulazinha. Vamos só relembrar. Esse aqui é o xa. E esse aqui, ó, gente, é o ya. Esse aqui é o xb. E esse aqui é o YB, né? Então, vamos lá. Ó, raiz de 29, porque ele falou que a distância entre A e B é a raiz de 29, igual XB. Você vai lá no B. Onde é o X, gente? Não é menos 1? Não é esse primeiro aqui, ó? Por isso que aqui ficou menos 1, menos que é o menos da fórmula, XA. O XA, gente, é esse 1 aqui, ó. Por isso que ficou 1 elevado ao quadrado, mais YB. Vamos lá no YB. Vamos ver o YB? Lá, o YB é 5. Por isso que aqui ficou 5. Menos o que? O YA. O YA, gente, é o que ele quer saber. É o que ele não tem. Por isso que deixou somente o Y aqui sozinho, porque ele não tem esse número aqui. Elevado ao quadrado. Então, vamos calcular. Pessoal, aqui, vocês concordam comigo que eu vou cancelar essa raiz aqui com essa raiz daqui, ó, né? Então, vai ficar a raiz de, ó, vou cancelar a raiz, vai ficar só o 29 igual. Se eu fizer aqui, ó, menos 1, vai dar menos 2, ou seja, conserva o sinal do maior, como não tem maior, eu vou conservar o sinal negativo. Menos 1 não vai dar menos 2? Só que na hora que você eleva ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, menos 2 ao quadrado vai formar o quê? 4, né? Mas, o mesmo processo eu irei fazer aqui, ó. Eu vou fazer o produto notável, né? 5 ao quadrado dá 25. Fazer o processo do chuveirinho, que dá 25 menos 10y mais y ao quadrado. Se você desenvolver o produto notável aqui, vai dar isso aqui, ó, gente. Vocês podem conferir lá, tá bom? Então, é aquele o quadrado do primeiro menos, né, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou utiliza o chuveirinho. Tá, aqui formou tipo uma equação. Quando eu tenho uma equação, vou primeiro resolver os termos semelhantes. Então, olha só, vou repetir o 29. Nós temos aqui dois termos semelhantes, que é o 4 e o 25. Então, vou resolver os dois juntos. 25 mais 4 dá 29. Repete-se o menos 10y mais y ao quadrado. Tá? Então, ó, eu vou isolar o meu ao quadrado aqui, ó. Eu vou resolver, ó. Y ao quadrado, vou repetir aqui o menos 10y. Se eu fizer aqui, ó, 29 menos 29, não vai dar zero? Então, nem coloco ele. E aqui eu vou igualar a zero. Ou seja, formei uma equação, né, incompleta do segundo grau. E como é que se resolve essa equação incompleta? Olha só, nós temos só o A, o coeficiente A, que é aquele que é acompanhado com A ao quadrado, e nós temos o coeficiente B, que é aquele que é acompanhado com Y, né? Então, nós temos o coeficiente A, que é aquele acompanhado com Y ao quadrado, e aqui nós temos o coeficiente B, que é aquele acompanhado com Y. E ela é uma equação incompleta porque vocês podem observar que aqui não tem o termo C. Então, como é que eu resolvo aqui? Eu tenho dois termos aqui que são o quê? Que eu posso colocar em evidência, não é? O Y, vou colocar o Y em evidência aqui. Se eu colocar o Y em evidência, para dar Y ao quadrado, Y vezes quanto que dá Y ao quadrado, gente? Não é um outro y aqui? Olha só, y vezes y dá y ao quadrado. Menos. Para formar 10y, eu já tenho um y do lado de fora. O que está faltando?
tá faltando 10. Então, vai ficar, ó, 10, ó, só o 10 aqui, porque 10 vezes y é 10y, igual a 0. Bom, gente, feito isso, está quase pronta a minha equação. Eu vou pegar esse termo que está aqui do lado de fora do parênteses e vou igualar a 0. Aí eu já vou encontrar uma das raízes. E eu vou pegar esse termo que está tudo aqui, ó, dentro do parênteses, igualar a 0 também. Vai ficar x menos 10 igual a 0. Se eu resolver essa equação, vai dar x igual a 10. É uma equação do primeiro grau, não é? Então, ou y, na verdade é y, né? Ou y vai ser 0, quando a equação do segundo grau não possui duas soluções, ou ele vai ser 0, ou ele vai ser 10, tá? Ou seja, ou esse y aqui pode ser 0, ou ele pode ser 10, tá bom? Bom, pessoal, agora vamos para o exemplo 3. O exemplo 3 fala o seguinte: a distância entre os pontos A, representado por menos 2 e y, vocês podem observar que nós não temos aqui esse valor, né? É o que ele quer descobrir. E o B, representado por 6 e 7, é 10. Então, ou seja, a distância entre os pontos A e B é 10. Então, ele deu a distância entre esses dois pontos, tá? Então, ele quer saber agora o valor do y, que é o valor desse y. Então, ele acha se é letra A, menos 1, letra B, 0, letra C, 1 ou 13, letra D, menos 1 ou 10, ou letra E, 2 ou 12. Tá? Então, vamos usar a formulazinha. Distância de A em B igual a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Aqui, então, vamos lembrar, gente, o meu xa é menos 2, tá bom? E aqui o meu ya é o que ele não tem, pessoal. O meu xb é 6 e meu yb é 7. Então, é só substituir. Ele falou que a distância entre A e B é 10. Olha lá, a distância entre os pontos A e B é 10. Por isso que aqui no lugar da distância entre A e B ficou 10, ó. Igual a raiz... O que é o xb? Xb, pessoal, é 6. Olha lá, 6 mais... Vamos lá, xa. xa é menos 2. Só que, ó, gente, se eu tenho um menos aqui da fórmula, com o menos do menos 2, menos com menos não fica mais? Por isso que aqui ficou mais. O xa, olha lá, ó, então, ó, xa, eu acabei de falar, é menos 2. Menos com menos forma mais, por isso que aqui ficou mais 2. Ao quadrado, mais. O yb, então vamos lá no yb, olha lá, o yb é 7, menos. O ya é o que ele não tem, é o que ele quer descobrir, elevado ao quadrado. Nós sabemos que isso aqui é representado pelo Teorema de Pitágoras. Vocês concordam comigo que lá no Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado igual c ao quadrado, que é cateto ao quadrado, mais c ao quadrado, cateto ao quadrado, não é? Então, se a hipotenusa ao quadrado, você concorda comigo que eu vou ter que elevar isso aqui ao quadrado, ó, 10 ao quadrado é 100, igual a raiz não, porque aqui, gente, eu vou ter que extrair ela agora, né? Porque eu calculei aqui a raiz de 10, então aqui eu vou ter que extrair a raiz desse aqui, tá bom? Então, vamos lá. 6 mais 2 dá 8. 8 ao quadrado dá 64. Mais, aqui na hora que eu vou desenvolver o produto notável, não é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo? Pois é, dá isso aqui, ó. Ou você pode resolver pelo chuveirinho, que vai dar isso aqui também, ó. Mesma coisa, tá? Resolvendo os termos semelhantes aqui, ó. Só vou organizar, tá? Então, eu vou colocar em ordem. Primeiro vem o y ao quadrado, depois vem o y menos 14y mais. Aí, eu vou resolver esses dois aqui, ó. 64 mais 49 dá 113.
Vou pegar esse 100 aqui, se eu peguei ele tá antes do sinal de igual, né? Então, eu vou modificar o sinal dele. Se está mais, vai ficar menos, igual a zero. Temos termos semelhantes novamente aqui. Então, vou repetir, y ao quadrado, menos 14y. Aqui, conserva o sinal do maior e subtrai, pois são sinais diferentes. Então, aqui o sinal do maior é mais. Sinais diferentes subtrai. 113 menos 100 dá 13, igual a zero. Pessoal, formou uma equação completa do segundo grau. E a equação completa, a solução dela é através da fórmula de Bhaskara, né? Então, vamos lembrar, o coeficiente A aqui, ó, é acompanhado com o y ao quadrado, que é 1. O coeficiente B é aquele que é acompanhado com o y, que é menos 14. E o coeficiente C é aquele que fica sozinho, né? Então, é o 13. Qual que é a fórmula? Primeiro vem a fórmula de delta. Delta que é igual b ao quadrado menos 4a vezes c. Tá? Primeiro você vai resolver essa fórmula, só que aqui eu já joguei direto na fórmula. B ao quadrado, qual que é o valor de b? Não é menos 14? Por isso que eu coloquei aqui, ó, menos 14 ao quadrado, que é b ao quadrado. Menos 4 vezes o A é 1, vezes o C, que é 13. Então, se eu calcular menos 14 ao quadrado aqui, gente, vai dar 196, porque menos com menos, ó, menos 14 vezes menos 14, menos com menos fica mais, e 14 vezes 14 dá 196. Menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 13 dá 54. 196 menos 54 dá 144. Poxa, achei meu delta, né? Agora eu vou usar outra formulazinha, que é y igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2. Eu já joguei aqui na fórmula, ó, menos b. O menos que tem que ter da fórmula, menos b, o b. Ó, menos b, o b não é menos 14? Menos com menos não vai formar mais? Por isso que aqui ficou 14 positivo. Vocês entenderam, né? O menos da fórmula, que é menos b. Então, é o menos 14. Então, menos com menos forma mais. Então, vai mais 14. Mais ou menos o delta deu 144 dividido por 2. 2 vezes o A. O A não é 1? 2 vezes 1 dá 2, né? Então, vamos lá. 14 mais ou menos. Raiz de 144 é 12, dividido por 2. Então, você vai fazer aqui, ó, 14 mais 12, dividido por 2, primeiro, que é o y', né? Você vai fazer com o sinal positivo primeiro, ó. 14 mais 12 dá 26. 26 dividido por 2 dá 13. Achei a primeira resposta. Agora, vamos encontrar a segunda, que é o y duas linhas. 14 menos 12 dividido por 2, né? 14 tira 12, vai ficar 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Ou o y, ó, tem duas respostas, porque é uma equação do segundo grau, então tem duas soluções. Ou o y pode ser 13, ou o y pode ser 1, tá bom? Bom, pessoal, esses eram alguns exemplos que a professora ia passar para vocês. Lembrando que esse ano é um ano muito importante, pessoal. É um ano que vocês devem levar muito em consideração as atividades escolares por causa do desenvolvimento da nossa prova do IDEB. Então, vamos levar em consideração todo o nosso aprendizado, pessoal, que será muito importante esse ano, tá bom? Teremos listas para resoluções, tá? Além das listas, é claro que a gente não vai encher vocês de tarefa, mas eu quero que vocês tenham o comprometimento com um pouco de tarefa que vem, que a professora passar para vocês, tá? Porque esse ano é um ano que vocês precisam se dedicar, é um ano que vocês precisam se doar mais em relação aos estudos. Tá bom? Então tá, pessoal. Olha, eu quero desejar a todos bom estudo, boas atividades. Qualquer dúvida, a professora Bárbara estará à disposição de vocês.
Tá bom? Um abraço a todos. Beijo. Bom, eu passei para vocês alguns exercícios. Então, eu passei esses exercícios aqui, que são os exemplos que a professora acabou de explicar, e passei, pessoal, passei mais uns 4 das atividades relacionadas à lista do IDEB, tá? Pessoal, as listas do IDEB não são difíceis, tá? Então, a professora, se caso a professora passar mais exercício relacionado a ela, são exercícios bem tranquilos, né? Que não exigem muito tempo de vocês, tá bom? Então, boa sorte, bons estudos e faça as atividades com muito carinho. Qualquer dúvida, estarei à disposição no individual. Abraços!